Então, da próxima, eu acho que eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês estão se guardando para o Thales. Se for, estão fazendo errado do mesmo jeito. Tinha que arrepiar nos dois. E se você não conseguiu pular na hora do louvor, contrata um pastor de jovens, porque não é a sua praia. Meus pulos e meus gritos no culto fizeram mais resultado para trazer jovens para Cristo do que qualquer sermão panaca que eu preguei na vida. Então, se você não consegue celebrar aqui assim, dessa forma, vai mexer com outra coisa, vai, né? E contrata um pastor de jovem, mas só olha uma coisa no currículo dele: o bicho tem problema de cabeça? Se tiver, você pode pôr lá. Se for gente normal, você faz favor, tira ele fora também. Tem que ser doido. Vou repetir, tem que ser doido. Por quê? Porque jovem não aguenta coisa normal. Normal já tem o Tiririca, já tem Michel Teló, já tem esse povo aí, né? Então nós temos que enlouquecer de vez, ficar muito doido da cabeça por Jesus. Jovem só assusta quando ele encontra alguém mais doido que ele. Eles falam assim: nós vamos respeitar, que esse cara aí ele tem problema, né? Então aí quando eles encontram alguém assim, eles ficam com medo. Eles começam a vir para o culto assim: o que vai acontecer no culto hoje? Será que nós vamos apanhar? Não é? Aí cada culto é uma psicose diferente, porque não tem fim o nosso amor por Jesus. Nosso amor por Jesus, gente, é muito louco. O amor dele por nós não muda, mas o nosso por ele tem que mudar a cada dia. Cada dia você tem que amar mais a Cristo, ser mais desesperado por ele. E é sobre isso que eu quero falar agora. Quero fazer uma propaganda aqui antes. O pastor JB falou de um Jetta. Não basta ter feito a sua inscrição para o congresso e estar aqui na conferência para você estar concorrendo, não. Você tem que comprar um número ali atrás e o valor mínimo é R$50. Por quê? Porque o objetivo desse carro é ajudar a comunidade a adquirir o seu templo, que a gente quer que seja desse tamanho aqui ou maior. Vou falar igual o mineiro que vai chegar aqui daqui a pouco: que falta de pressão, meu povo. Que falta de pressão, gente. Está falando de boate, não, está falando de igreja. É para comprar uma igreja. Que moleza, gospel, né? Então tá bom. Então você vai ali ao final, não sei aonde, em algum lugar do passado, e compra ali por 50 cruzeiros. Se quiser dar 100, se quiser dar 250, se quiser dar um carro para comprar o outro carro, aí você pode dar também. Que o objetivo é exatamente da gente ver a comunidade das nações com um lugar muito, muito, muito maior, porque Cristo está salvando o Planalto Central e tem que ter lugar para receber as pessoas. Amém? Amém mesmo? E também o meu material são 18 livros, quase 100 títulos de DVDs que você pode adquirir ali fora. E eu não vou ficar até o fim, não. Amanhã eu já vou embora à tarde, que eu já vou para um outro pagode em outro lugar. E aí já vou levar meu material também. Então se você ficar encebando também, aí o problema é seu também. Tá bom? Vamos ler então Lucas, capítulo 14, e verso 25. Lucas 14, 25. Gente, eu estou com um programa de televisão na Rede Super, que você pode assistir ou pela Rede Super, que eu não sei se pega na sua casa, ou pelo site redesuper.com.br. É um programa de respostas. Chama-se Loucos por Respostas. Se você quiser, anota o e-mail que eu vou te dar agora: loucos@redesuper.com.br, e manda uma pergunta doida para mim, mas só serve se for lesada, pergunta loucona, e eu respondo ao vivo, na TV. Pergunta de qualquer coisa, não tem que ser sobre Deus. Pastor, por que eu não consigo namorar alguém? Manda assim para mim. Suicida vai para o inferno? É pecado votar em quem não é crente? Se eu for batizado no Espírito Santo, eu tenho que obrigatoriamente falar em línguas? E tatuagem, pis, que eu não aguento mais responder. Coloca aí uma pergunta qualquer. As perguntas que eu tenho recebido são bem tranquilas, assim, tipo: pastor, já não sou mais virgem e comecei a namorar um rapaz da igreja. Que momento do namoro eu digo para ele que eu não sou mais virgem? Perguntinhas básicas assim. Aí você manda para mim o vídeo, você se filma e manda o link para mim. Eu passo seu rosto na TV me fazendo a pergunta. Ou, se a pergunta for muito heavy metal e você não quiser colocar esse rostinho que mamãe beijou, aí a última pergunta de todo o programa, ela é sem vídeo. Se chama a pergunta mais louca, que é exatamente essas perguntas cabulosa demais. Então aí, anota aí, loucos@redesuper.com.br, e vai ser muito legal você poder me ajudar no programa. Vamos ler então
Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: ah, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Verso 33, último verso: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Pela manhã eu falei sobre treinamento. Eu falei sobre deixar Jesus te treinar. E eu nasci num lar meio evangélico. A minha mãe era cristã e meu pai não. E eu fui levado para a igreja desde muito cedo. E eu queria então, nessa segunda parte aqui, falar com você alguma coisa sobre o que é que eu tenho aprendido desse treinamento até agora. O que é que Cristo quer nos ensinar nessa escola do deserto? O que Ele quer colocar dentro de nós? O que Jesus quer fazer de nós? Porque uma coisa é você saber que você tem que ir para uma faculdade. Outra coisa muito diferente é você sentar lá e aprender a matéria. Então, no primeiro momento eu falei da necessidade de se deixar treinar. Diga comigo: eu preciso. Não, só que aí veio o Thales aqui, vocês gritam muito mais, né? Diga comigo: eu preciso deixar o Espírito de Jesus me treinar. Então isso você tem que ter na sua cabeça. Agora, o que é que Ele quer nos ensinar? O que eu vou falar aqui agora é um resumão do resumão do resumão do resumão. E é uma das mensagens que o Senhor me deu que, assim, eu mais aplico à minha própria vida. Essa história aqui é muito interessante. Jesus estava andando assim, olha, e atrás dele uma multidão. Não era 100 nem 200, era muita gente. E eu creio que Jesus então olhou pelo retrovisor e viu que tinha gente demais. Quando ele viu que tinha gente demais, ele parou. Diga comigo: tem gente demais. Gente, hoje, qualquer gol que sai no Brasileirão, todo jogador é crente. Vocês já viram? Todo mundo converteu. Todos fazem gol e saem assim. Todo mundo que luta no MMA, todos os seres vivos do MMA são crentes. Quem já viu isso? Todos. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus, que com a cara toda arrebentada. Eu quero agradecer os socos que eu ganhei aí do Espírito Santo. Parece políticos convertendo, artista convertendo, todo mundo convertendo. Diga comigo: tem gente demais. O nome de crente está ficando muito comum no Brasil, tanto é que pela primeira vez no censo religioso do IBGE, que saiu há quase um mês atrás, apareceu pela primeira vez aquela famosa categoria que todos nós sabíamos que ia aparecer uma hora, mas agora apareceu, que é o evangélico não praticante. Então existe agora o evangélico não praticante. Um evangélico não praticante é a mesma coisa de um flamenguista vascaíno. Se anula. É um gremista internacional. Não existe esse ser. Porque cristianismo é prática. Se a pessoa não é praticante, ela não é cristã. Porque cristianismo, ao contrário de outras religiões, não é uma filosofia, nem uma forma de pensar, nem uma teoria, nem uma conversa de pó de boteco. Cristianismo é um negócio que você faz e não um negócio que você pensa. Diga comigo: cristianismo eu faço. Não é pensar, filosofar. Você quer ver o grupo de pessoas que eu estou com mais raiva deles no mundo hoje, em qualquer camada da sociedade? Os teóricos. Fica sentado imaginando um monte de coisa, mas não põe a mão na massa. Gente teórica me dá bolinha, me irrita muito. Você quer ver o pior palavrão que você pode ser xingado no mundo hoje? De potencial. Ai, fulano é um potencial. Vou traduzir o que é isso. É um idiota
que só está com a vida freada como está, porque ainda não decidiu largar a teoria e ir para a prática. Então te chamar de potencial, xingar você de palavrão é muito melhor do que te chamar de potencial. É chamar você de imbecil. É dizer que você está no campo das ideias ainda, está na teoria e não entrou na prática. E foi isso que bolou Jesus naquela hora. Porque quando Jesus olhou no retrovisor, ele falou assim: tem gente demais tem muita gente dizendo que está matriculada na minha escola, mas esse povo não está tudo comigo não. Rio de Janeiro é engraçado, porque tem umas gírias engraçadas. Cheguei do Rio ontem, e aí cheguei lá, um pastor virou para mim, foi me apresentar uma outra pessoa, falou: pastor Lucinho, esse aqui é fechamento. Hã? Isso é fechamento. Fechamento é gíria, é gente nossa. Esse aqui é fechamento. Olha para quem está do lado e fala assim: você é fechamento? Ou você é potencial? Jesus olhou para trás, aquele monte de fechamento. Eu sou fechamento. Não era fechamento. Sabe quem estava naquela multidão? Um monte de soboneco. Aí eu vou para a galera, um monte de gente indo para a galera. Mas não estava ali para aprender nada, não sabia nem o que o mestre estava falando. Se Jesus caísse num abismo, isso fosse para o inferno, ia todo mundo atrás. Não está sabendo de nada. Está na geração do oba-oba, do uhul. Quando é que nós estamos indo aqui? Não quero saber também não, mas vamos embora. E Jesus ficou muito... Ele parou, porque era uma multidão. Tem uma multidão aqui hoje. E Cristo então voltou-se para essa multidão e ele tentou explicar para eles a diferença entre ser fã e ser discípulo. Ele tentou explicar para eles a diferença entre tratá-lo como Salvador e tratá-lo como Senhor. E é basicamente isso que eu acabei de falar aqui agora, que eu tenho aprendido aos pés do Senhor em anos aí caminhando com Ele. Tenho muito para aprender, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, só para te incentivar a seguir nessa caminhada. Jesus olhou para todo mundo e falou: moçada, pega uma caneta Bic aí, um papel. Vocês vão anotar aí 4 coisas que fazem você deixar de ser mais um da multidão e se tornar de fato alguém que é meu discípulo. Jesus nessa tarde dispensa os fãs. Quem é fã? Fã é uma pessoa que tem uma relação de amor e ódio com o seu ídolo. Você pode ver John Lennon. John Lennon foi morto por um fã. O cara amava Lennon num dia, no outro meteu uma bala na cara dele em 1980. O Chapman não se lembra de ter matado Lennon, mas ele dizia que tinha dia que ele amanhecia amando Lennon, tinha dia que ele amanhecia com ódio de Lennon. É assim que muitas pessoas tratam Jesus, uma relação de amor e ódio. Cristo faz o que elas querem, ele as ama. Não faz o que eles querem, já fica cheio de interrogação e com raiva e querendo rifar Jesus. E o erro básico da caminhada cristã reside no fato da gente não enxergar Jesus como Ele realmente é. Cristo não é só nosso Salvador, Ele é nosso. Ele é nosso. O que é um Salvador? Salvador é um corpo de bombeiros. Pega fogo na sua casa, eles vão lá, apagam o incêndio. Adianta virar para o bombeiro no final do incêndio e falar assim: velho, gostei do jeito que você apagou fogo. Tem jeito de você pagar minhas contas de celular para mim? O que ele vai falar com você? Você está doido? Aí o bombeiro acaba de apagar um incêndio, você vira para ele e fala assim: escuta, eu estou gostando de uma garota, que conselho você me dá? Ele vai falar assim: você está me confundindo com alguém que eu não sou. Adianta virar para um policial no meio da rua e falar assim: polícia, eu estou com uma relação complicada com a minha mãe, rapaz, que conselho você me dá? Ele falou: olha, se tiver a ver com dar tiro, eu posso te ajudar, senão não tem nada a ver. Quando tratamos Cristo como Salvador, Ele é só nosso garçom. Ele é só o cara que providencia o marido, que providencia o concurso público, que providencia a casa, o carro, o curso no exterior. Ele é só o 190, ele é só o SAMU, ele é só o cara que a gente estala o dedo e fala: vem depressa, que eu estou precisando de um milagre aqui na minha igreja, eu estou precisando. É só isso. Esse tipo de pessoa tem multidão realmente. Pessoas, como eu disse na mensagem anterior, querem só um milagre. A relação deles com Cristo se baseia no milagre. Se Cristo multiplicar o pão, eles estão atrás de Cristo. Se Cristo não multiplicar o pão, eles rapidinho arrumam outra coisa na vida para fazer. Mas Ele quer que nós o tratemos como Senhor. Ano passado eu estive no Coliseu em Roma, fui pregar na Itália, e lá eu vi exatamente isso. Eu entrei no Coliseu e eu chorava muito, porque eu conheço as histórias do Coliseu, escrevi sobre essas histórias nos livros Loucos por Jesus, e eu sei que as pessoas ali no Coliseu eram mortas por 3 formas: gladiadores, animais e fogo. E eles não eram mortos
por cantar músicas cristãs simplesmente. Eles eram mortos porque eles perguntavam para eles assim: quem é o Senhor? Quem é Cúrios? E eles diziam: Cúrios é Jesus. E eles diziam: não, Cúrios é o César. Não, Cúrios é Jesus, é o César. Então mata essas pragas. Eles morriam por chamar Cristo de Senhor. Diga comigo, Cúrios. Qual que é a tradução grega do Cúrios? Tradução bem assim, bem nossa mesmo. Sabe qual é? O dono da boca, o cara que dá a ordem e todo mundo treme. É essa a sua relação com o Senhor. Jesus é Senhor de todas as áreas da sua vida, ou existem áreas em rebelião? O grande lance do Espírito Santo é tentar pegar toda a nossa vida e colocá-la toda debaixo do senhorio de Cristo. Porque se isso acontecer, aí Ele vai conseguir cumprir através de nós o seu chamado. Eu vou pregar 3 vezes aqui nessa conferência. Enquanto eu orava sobre isso, o Senhor falou isso comigo: filho, prega primeiro sobre o reformador, fala primeiro sobre o avivalista. Amanhã de manhã eu vou falar o que Cristo pode fazer através de nós, caso a gente encare esse treinamento e caso a gente parta de fato para esse discipulado, levando esse discipulado a sério. Então eu quero te mostrar aqui rapidamente as 4 coisas que Jesus então pôs para essa multidão. Primeira coisa que Cristo pôs para essa multidão de pessoas que Ele queria que fossem discípulos. Quem quer saber qual é a primeira? Está aqui no verso de número 26. Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, mulher, filho, irmão, irmã e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Primeira coisa que você tem que ter, se quiser levar Cristo a sério mesmo e ter um relacionamento com Ele de cura, de professor e aluno, de ser uma pessoa que Deus pode fazer através de você o que Ele está sonhando em fazer, você vai ter que ser bem chavão mesmo, louco por Jesus. O que significa isso? Amar a Cristo muito mais do que qualquer outra pessoa. Você sabe por que os namoros dos jovens terminam hoje? Muitas vezes terminam com eles ainda apaixonados um pelo outro. Porque começa a namorar, com poucos meses de namoro, começa a idolatrar o outro. E você quer perder alguma coisa na vida? Idolatre. Idolatra que você perde na hora. Aí eu já atendi, gente, não foi 50 não foi 200 não. Foi muito jovem cristão. Ô pastor, ora por mim, terminou o namoro lá, eu estou arrasado. Aí, mas o que aconteceu? Não, nada. Ela ainda gosta de você, você gosta dela, gosta. Aí eu já matei a charada, falei, já passa para frente, eu já sei o que é. Começou a idolatrar, começou a falar aquelas frases: eu não vivo sem você, eu vou morrer, hein? Vai morrer não, já morreu e não sabe. Uma jovem falou comigo: pastor, eu acabei de falar com meu namorado agora no final do culto, que eu ia terminar com ele. Ele falou que vai se matar, o que eu faço? Eu falei: pergunta para ele se ele gosta de rosas brancas ou vermelhas. Você vai ser refém de um boca fedida que está vindo te sequestrar? Banana para ele. Meninas, não seja mãe e nem pai e nem pastor dos seus namorados. Ou eles buscam a Deus, ou eles vivem para Deus, ou dá uma mala para essa praga. Mas quem está errado na história são as meninas, porque elas ficam: meu bem, vamos para a igreja. Você já leu sua Bíblia hoje? Eu estou tão preocupada com você. Sabe por quê? É um defunto que elas estão tentando ressuscitar. Já morreu a relação há muito tempo. Cristo já mandou elas dar mala para Quetró, mas elas insistem, porque a carência está no grau 5 bilhões. Né? Elas estão usando aquela camiseta: vem em mim que eu estou facinho demais. Não é todo mundo. Fica calma, irmã, que está nervosa aí, psicopata. Calma. Oa. Não é todo mundo. Sabe o que é um exercício legal de fazer? Pegar uma cadeira imaginária e pôr aqui, uma outra cadeira imaginária e põe aqui. Nessa cadeira você senta o Filho de Deus, e nessa cadeira você vai sentando quem você ama. Senta sua mãe, compara. Pô, mãe, você é coisa linda demais, mas pega o seu banquinho e saia de mansinho. Pai, senta aqui. Pai, o Senhor é meu pai, meu Deus do céu. Nossa,
Hoje, pai, vai embora, por favor. Meu filho, senta aqui, meu filho, minha filha. Meu filho saiu de mim, cara. Meu filho, dá uma licença, por favor. Minha esposa, senta, seu marido, senta. A sogra senta, você fala, não precisava nem sentar. Demônio. Você ama Jesus mais do que todo mundo. Eu estou perguntando de verdade. Vem que esse amém de boca murcha para mim. Um dia eu estava orando, falando para Deus o quanto eu o amava. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, olha, eu vou explodir, cara. Você já sentiu tanto amor por Jesus que você achou que seu peito ia estourar? Você já sentiu aquilo que o Thales vai cantar aqui daqui a pouco? E arde outra vez no meu coração. Qual que é a sua relação de amor com Jesus, hein? O último verso de Efésios sempre me faz chorar. Eu tenho que ser muito macho para citar o último verso de Efésios sem chorar. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que amam o Senhor com um amor que não tem fim. Seu amor tem fim. Seu amor tem freio. Como é que está o seu amor por Jesus hoje? Jesus um dia endoidou com uma igreja inteira, uma igreja maravilhosa, chamada Éfeso. Ele falou: Éfeso, vocês repreendem os falsos profetas, vocês estão fazendo ação social, vocês são uma igreja de doutrina, igreja maravilhosa, mas eu estou doido, porque vocês pararam de me amar, como no início. Eu preferia que vocês não tivessem nada, mas quando pronunciasse meu nome, rolasse lágrima nos olhos. Eu virei só mais uma coisa legal dentro da igreja. Você ama Jesus? Como é que está o seu amor por Ele? Eu sou um cara, gente, que eu não tenho muitos dons. Eu não sou teólogo. Eu não sei nem porque eu estou nesse programa de resposta. Eu falei com o povo lá, gente, eu sou superficial, igual essa geração. Uma pessoa falou para mim assim: você não acha que você é muito superficial? Eu falei: sou. Eu sou superficial, Deus já me falou que eu sou, mas se eu fosse profundo, eu não atingiria essa geração, porque essa geração é superficial, então eu tenho que ser igual a eles, para eu comunicar no nível deles. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim, eu tenho dentro de mim um amor por Jesus que, olha, é uma coisa que me consome. Aí eu estava conversando com Deus, falando: Deus, eu te amo. Jesus, olha, eu sou muito doido pelo Senhor, o Senhor é muita loucura para um cara só. Falando, orando. E ele falou assim: que tanto você me ama? Eu falei: Jesus, é o seguinte. Aí eu falei para Deus assim, porque minha mãe morreu, minha mãe era crente, e a minha mãe era a pessoa que eu mais amava, e ela foi para o céu, minha mãe muito cristã, e eu sinto muita falta dela, porque ela é muito igual eu. Eu falei: Jesus, eu te amo o seguinte tanto. No dia que eu chegar no céu, o Senhor, por favor, coloca minha mãe e o Senhor na porta do céu. E quando eu chegar, eu vou passar dando cotovelada na cara da velha. Eu não vou nem olhar na cara dela, e eu vou cair nos teus braços, assim, em pouco tempo, uns 5.000 anos, e eu vou ficar te beijando, te abraçando, te cheirando. E se o Senhor não falar, respeita a sua mãe, eu não vou nem olhar na cara dela a eternidade inteira, porque o Senhor tem sido muito mais mãe, muito mais pai para mim, do que meu pai e minha mãe juntos jamais foram ou serão. Esse é o tanto que eu te amo. O Senhor não é um negócio um pouquinho acima dos outros, o Senhor não é um negócio um pouquinho além, não! Tem um negócio muito doido dentro de mim. Quando eu penso que Ele era Deus, não precisava descer aqui nessa latrina, nessa lata de lixo emporcalhada, e morreu naquela cruz por causa desse idiota que está aqui, que só ofendeu Ele com seus pecados. Quando eu penso nisso, velho, uma jovem do interior de Minas Gerais, da cidade de Caratinga, um pastor amigo meu foi realizar o casamento dessa jovem crente. E essa jovem, como muitas que inclusive estão aqui nessa tarde, estava muito na tábua da beirada. E essa menina estava tão na tábua da beirada que ela apaixonou pelo rapaz da faculdade, não crente, mas muito bom, moço bom, né? Casar com gente boa, gente, então casa com o Dalai Lama, poxa, entendeu? Casa com a Madre Teresa, ninguém quer.
Ah não, mas o moço é bom. Tem que ser bom mesmo, gente mal tem que ir para cadeia, caramba. Aí achou um moço bom e falou com ele: só que eu sou crente, cara, para eu casar com você, você precisa de converter. Ah é? O que é converter? É ir na igreja e levantar a mão. Aí ele foi na igreja, ficou do lado dela no culto, falou: que hora que é para levantar a mão? De verdade, isso é de verdade. Ela falou: agora. Ele levantou assim, aí foi na frente, nunca mais voltou. Mas isso aí foi o suficiente para ela justificar o casamento. No dia do casamento, veio andando, aí o velho veio, entregou a menina para o cara pegou a menina. Quando pegou a garota e veio caminhando, ele disse no ouvido dela assim, até chegar no altar: ó, eu nunca mais vou deixar você voltar numa igreja evangélica. Essa é a última vez que você volta aqui, acabou. Chegou no altar, esse pastor que eu conheço fez o casamento, e no final falou: Felisbino, você aceita a chifronésia como sua legítima coisa? Sim, senhor. Senhor coisa, a senhora coisa, aceita o Felisbino? Ela falou assim: me dá o microfone um minuto, pastor. Pegou o microfone assim, com um buquê na outra mão, colocou o buquê na cara dele e falou assim: deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu estava entrando aqui, sabe o que esse rapaz falou comigo? Que eu não vou poder voltar na igreja. Olhou para ele e falou assim: quem você acha que você é para entrar na minha vida ontem e vir concorrer com o grande amor da minha vida? Você faz um favor para a humanidade? Você faz um favor para a humanidade? Casa com aquela gorda varizenta daquela sua mãe. Pegou o buquê, jogou na cara dele e saiu. Você está gostando, né? Mas o pastor, esse meu amigo, e toda a igreja condenou a garota crente na hora. Porque a gente prega uma coisa, mas na hora de viver, não, e a aparência? O que vou dizer? A menina saiu fora, todo mundo caiu de porrete na menina. Ela só falou assim: vocês vão ver se eu fiz certo ou não. Gente, passou o tempo, essa garota se casou com um rapaz. Assim, é difícil descrever em palavras humanas. Estou aqui tentando pensar uma palavra, mas só vem uma palavra na cabeça, mas eu não posso falar porque está sendo filmado. Difícil, mas eu vou falar. Um cara assim, gostoso demais. Um cacá, entendeu? Maravilhoso, cheiroso, com dinheiro, crente, cheio de Espírito Santo, falador de línguas, expulsador de demônio, cura os outros, educado, romântico, carinhoso. Foi uma coisa tão chocante que os irmãos da igreja começaram a vir até ela pedir perdão a ela. Olha, nós estamos querendo te pedir perdão porque ficou evidente que aquele dia você fez a coisa certa. Você não deixou o seu amor por uma pessoa ser maior do que o seu amor por Jesus. E só para constar dos autos, o rapaz também casou. E a menina com que ele casou já levou ele 2 vezes na delegacia da mulher porque ele bateu nela. Como anda o seu amor nessa tarde por Jesus? Uma coisa que você tem que entender é que o Espírito Santo é o grande garoto propaganda de Jesus. E se você sentar na sala de aula do Espírito Santo, uma tecla que ele vai bater nela todo dia, ele vai te treinar para amar Jesus o dia inteiro, todo dia. Ele vai falar: Lucinho, como é que está o amor? Como é que está o amor? Como é que está o amor? Hein? Como é que você está amando o Filho de Deus? Porque esse é o único assunto do Espírito Santo. João 16 diz que o Espírito Santo, ele é o garoto propaganda de Cristo, ele só fala de Cristo. Tudo do Espírito Santo é Jesus. Se você está vazio dele, você não fala de Cristo. Mas se você se encher desse Espírito e sentar na sala de aula dele, inevitavelmente o seu amor por ele vai lá para as alturas. Quem sabe você está aqui nessa tarde sofrendo por um amor aqui dessa terra. Você não será feliz com um amor na vertical enquanto não for feliz. Você não será feliz com um amor na horizontal enquanto não for feliz no amor na vertical. Tem que ter um noivo do céu primeiro para depois ter um noivo da terra. Viu, moças? Para de se vender barato. Fica tranquila, o Senhor te abençoará. Fica doida não. Você não tem ninguém hoje não? Ama Jesus, faz poema para Ele. Se entregue a Cristo, viva para Ele. Vista uma roupa bonita para Jesus e vem para a igreja para Jesus. E entra aqui desfilando assim, ó, desbundantemente linda. Entendeu? Entra assim. É para Ele. Na hora que cantar de braços abertos, abre as asas, minha filha, endói do cabeçote. Aí quem está olhando para mim, dane-se com força.
Importa é ele. Importa é ele. Muitas meninas se sentindo feia. Ai, eu me sinto feia. Ai, o que me deixa doido é que quem é feio está em paz. E os bonitos estão bolados. Você passa na academia, só tem gente maravilhosa fazendo academia. Você fica olhando, você fala assim: pode ir embora todo mundo, vocês estão com o corpo de Miss, cara. E quem é feio, tão bonito, tá tudo mal. Tá quase igual um demônio, mas tá achando que tá bom. É muito engraçado. Vou falar uma frase profunda para as mulheres aqui presentes, ok? A frase é assim, ó: a mulher que não se sentir um avião nunca será pilotada. Então entra na igreja assim, ó. Isso vai sair, né? Meu Deus do céu. Sabe o que é mais legal? Eu prego, depois o Dr. Miles prega. Yin Yang. Só o JB para fazer um trem desse. Beleza, então a primeira coisa que a gente tem que aprender no discipulado é amar Jesus psicopatamente, enlouquecedoramente, sem freio, sem fim. Tem que ser um negócio que te quase... Você já chegou a pedir para ele alguma vez para parar? Para, Jesus, para que eu não estou aguentando, para. Se você não pediu isso para ele ainda, você ainda não levou o seu amor por ele até as últimas consequências. Verso 27, agora tem o segundo segredo. Quem quer saber aí qual é? Múmia do faraó. E aquele que não carrega a sua cruz. O que é carregar a cruz? Vou ler. É aguentar as pressões e lutas da vida e as tentações sem negociar os princípios da fé cristã. Piruá, quando é colocado no fogo, ao invés do piruá, tem piruá que vira aquela bonita flor que é a pipoca. Ele melhora no fogo. E tem gente que quando é levado no fogo endurece, fica recalcado e não dá nem para comer nem para cuspir aquela praga daquele piruá. Fica lá grudado no fundo da panela. Tem gente que é assim, que os problemas pioraram a pessoa. E tem outros que viraram uma flor bonita. E o Satanás ficou endemoniado, falou: eu mandei problema para a vida dessa pessoa, ela ficou mais legal ainda, caramba. O que eu vou fazer com esse crente doido? É isso que o texto está falando. O que é carregar a cruz? Cruz não é o seu marido. Eu sei que parece, mas não é. Viu, Pati? A Patrícia, minha esposa, está sentada aqui, mas eu não sou sua cruz, né? Nem você é a minha também não. E aí eu conheço um jovem, que esse jovem inventou um ditado, que pegou lá na igreja toda. O ditado é o seguinte: que vontade de pedir 5 minutos para Jesus. É o seguinte: esse menino, ele é muito nervoso, ele anda armado, mas ele é crente. Mas ele não pode ver ninguém que ele fica com raiva da pessoa assim, só porque ela está existindo. Ela existe. Ele estivesse aqui, olhasse para esse menino, câmera aqui, e falasse: não, mas que raiva, vontade de dar um tiro nele. Ai. Por que, André? E ele fala fino: ai, pastor Lucinho, não estou aguentando não. Ai, meu Deus do céu, olha ali, ai, vontade de pedir 5 minutos para Jesus, viu? O que é pedir 5 minutos? Eu e você temos uma cruz para carregar. Pedir 5 minutos é uma outra forma de dizer que vontade de largar os princípios do cristianismo aqui. 5 minutos, pega esse miserável, soca a cara dele, aí eu volto. O que significa? Gente, é negar a Cristo. Negar Jesus é um negócio muito menos dramático do que a gente imagina. Judas não traiu Jesus subindo num trio elétrico e falando: eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. Sabe como é que ele traiu? Com um. E eu sinto que tem alguns discípulos dele aqui traindo com beijo também. Trair Jesus é aquele filminho de madrugada, você está mudando o canal, aí aparece lá, ai, você fala: meu Deus, olha que pecado, olha onde o mundo chegou, Senhor, meu Pai de amor, o mundo está perdido. Isso chama-se alta traição ao Filho de Deus. Um jovem que eu conheço, amigo,
No primeiro dia de faculdade, o professor meteu um murro na mesa e falou: tem algum crente aqui? Já imagina um cara entrar no primeiro dia de aula sem falar oi, nada, e meter um tapa na mesa, Universidade Católica: tem algum crente aqui? Tem algum crente? Tem alguém que é crente? E todo mundo... Ninguém levantou a mão, nem o meu amigo lá. É doido, vai apanhar na cara. Aí é preciso estar no treinamento para levantar a mão, né? Ele não estava. Não levantou a mão. O professor falou: porque eu sou crente. E vai ter oração aqui nessa sala de aula o semestre inteiro. Não me importa se isso aqui é igreja, negócio católico, não. Viu? Eu sou crente e não zoa com crente, não. Senão, eu arranco a cabeça. O menino começou a chorar e me procurou: pastor, eu neguei Jesus. Você acha que eu neguei Jesus? Eu falei: não, não acho, eu tenho certeza. Acho não, eu sei que você fez isso. Para mim, o que é negar Jesus? Quer ver uma das maiores traições que alguém pode fazer a Cristo? É passar 24 horas sem ler um capítulo da Bíblia e sem orar. Isso para mim é cuspir na cara de Jesus. É dizer para Ele: eu não preciso do Senhor para fazer nada. Aí fica você o dia inteiro na internet, fazendo nada. E aí, velho, qual é aí? Toda hora dando F5 naquela praga, mas não dá F5 na sua alma. Não atualiza a alma. O que é atualizar a alma? É ir lá orar, é derramar suas doenças diante de Deus, é ler sua Bíblia. Irmão, leia a Bíblia, caramba. Os heróis da fé morreram por causa desse livro. Aí o livro chegou na nossa casa, a gente só usa ele igual Axe. Eu gosto muito do pastor Silas, que nos programas dele, eu fico assistindo ele traduzir a Bíblia. Ô imbecil, vai ler sua Bíblia, miséria. Muita gente deu sangue deles. Eu estou me lembrando aqui de uma menininha chamada Rankin, que em 1555 foi emparedada na Inglaterra, só porque acharam ela com uma Bíblia. Idade da garota, 12 anos. Nega que essa Bíblia é sua. Não nego. Nega que é, não nego. Cai para dentro. A cidade inteira se reuniu, fizeram um vão no muro, aqueles muros de cemitério grosso, colocaram ela dentro do vão e foram colocando tijolo. Só deixou um lugarzinho vazio. E aí, filha, tão nova, o inquisidor falou, tão nova e já vai morrer. Dize uma palavra e nós te tiraremos dessa tortura. Qual uma palavra que você tem para dizer? Ela disse: cadê o próximo tijolo? Mais tarde tiraram os ossos dela do muro e colocaram no próprio cemitério de Burke. Isso é trair Jesus. Você está traindo a Cristo. Na Armênia, no ano 325, tinha 40 soldados romanos que eram chamados de Legião do Trovão. A Legião do Trovão eram esses 40 soldados cristãos que tinham o respeito do imperador Adriano, mas depois subiu ao poder um outro imperador, Diocleciano, e Diocleciano odiava crente, Adriano amava. Então os caras tinham moral enquanto Adriano estava vivo. Quando ele morreu, acabou a moral. Diocleciano mandou uma ordem para o governador da região: faz esses 40 soldados se dobrarem diante dos deuses de Roma. Então o governador chegou e falou: adora os deuses de Roma. Qual foi a resposta dos caras? Vamos não. Arrancaram a roupa deles. 600 soldados romanos arrancaram a armadura deles e colocaram eles nus dentro de um lago congelado, na Armênia, no ano 325. E são algumas das histórias que estão no livro Loucos por Jesus. E aí? Vai negar não? Nós não vamos negar, tio. Está entendendo não? Não vamos negar. Nós não negamos nem o rei da terra, nós vamos negar o rei do céu. E o Cândido, que era o líder deles, começou a falar: gente, fica firme, hein? No baquê não, no amarela não, hein? Nós vamos vencer essa luta contra Satanás. Se tiver que morrer, demorou. E os 40 ali cantavam, ia aquela guerra. Aí o governador mandou trazer bacias de água quente, e colocou bacias de água quente ao redor do lago, e falou: gente, vocês são lindos. Que lindos. Pode vir tomar banho quente. Aí quando eles começaram a sair do lago, ele falou: só negue a Cristo antes. Voltaram todos para o lago. Governador, vai dar banho na sua mãe com essa bacia aí. Um soldado que estava na margem, estava assistindo, de repente viu quando o outro dentro do lago falou: eu desisto. E um dos 40 saiu e tomou banho quente.
Um que estava na margem viu aquilo, tirou a armadura e entrou no lugar dele e falou assim: mas eu sou soldado de Cristo, eu vou parar com essa palhaçada, se tiver que morrer eu vou morrer. E entrou para o lago e ficou lá. Em poucas horas, todos eles já estavam bem aquecidos nos braços de Jesus. E o cara que saiu, o desertor, foi morto do mesmo jeito. A pergunta é a seguinte: você vai largar sua cruz por algum motivo? Sabe uma coisa que está na cabeça de muito crente? Eu estou me esforçando, eu estou trabalhando para Deus, eu estou me dedicando, e parece que as respostas de quem não ama a Deus chegam rápido, e as minhas nunca chegam. Eu vou te dar mais um tempinho, tá, Jesus? Mas eu estou, estou vendo, hein? E se não rolar nada, eu vou pirar. Temos que ser fiéis a Jesus. Terceira coisa que está aí no verso 27: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, diga segue, não pode ser meu discípulo. O que é seguir? É imitar, é levar o senhorio de Cristo aos mínimos detalhes. É você imaginar quem Cristo namoraria se ele fosse um jovem brasileiro aqui de Brasília no século 21. Qual roupa Jesus vestiria? Quanto tempo ele passaria na internet? Que programas de televisão ele assistiria? Jesus daria dízimo? Como seria a vida de leitura bíblica e de oração? É tentar imitar Cristo nos mínimos detalhes. Como é que anda a sua imitação de Cristo? Você tem se preocupado com isso? Em se identificar com o seu Salvador? Essa questão da identificação é muito séria. Muitas pessoas, quando amam um ídolo, querem se parecer com ele. Você, como discípulo, tem que ter em você o cheiro e a marca de Jesus, a ponto das pessoas encontrarem com você e dizerem assim: ó, eu nunca conheci Jesus não, mas eu acho que se ele vivesse no mundo hoje, ele seria alguma coisa parecida com você. Eu tenho um amigo que um dia chegou na porta de uma casa para fazer uma visita, e a filha da casa de 7 anos chegou assim para atender a porta, e a porta era de vidro. Quando ela viu meu amigo, ela saiu correndo e gritando para a mãe: mãe, vem aqui mãe, Jesus está aqui na porta. Aquele rapaz ficou tão emocionado de ter sido confundido com um filho de Deus. As pessoas te confundem com Jesus. Uma jovem certa vez me disse: pastor, eu vou terminar o namoro com o rapaz mais bonito aqui da igreja. E eu conhecia tanto a moça quanto o rapaz. Eu falei: mas você tem noção do tanto que esse cara é maravilhoso? Você tem noção que você não vai nem falar terminou, já vai ter 400 na fila? Que a mulherzada hoje está igual Bob, está caindo de faca para cima. E você vai ver ele namorar amanhã. Você está preparado para ver ele namorar amanhã? Ele falou: pastor, é porque eu ouvi seu sermão, eu não podia ter ouvido. Então eu me perguntei: Jesus namoraria esse rapaz? E eu tive que dizer que não, porque eu faço 2 faculdades. Ele levanta 11 horas da manhã e vai para a Lan House. Eu chego no fim do dia, eu digo assim: aprendi tanta coisa legal hoje que eu vou poder usar no reino de Deus lá na faculdade. E ele fala para mim assim: eu passei da frase 4 do Super Mario Galaxy 5. Então eu tive que admitir que não dava para ficar com esse cara. Quem sabe você é uma pessoa que joga um futebolzinho quinta-feira, tem problema? Nenhum. Quem sabe você é uma pessoa que pelo menos uma vez por semana come no shopping, tem problema? Nenhum. Quem sabe você é uma pessoa que uma vez por semana aluga 3 filmes na locadora e assiste, tem problema? Nenhum. Quem sabe você é uma pessoa que passa 1, 2, 3 horas por dia na internet, tem algum problema? Nenhum. Mas se você faz todas essas coisas e não tem envolvimento na igreja, você pode saber que tem problema, porque Cristo não agiria assim. Jesus está falando: tem que me seguir. Não é ficar de longe me olhando, não, me seguir. Quarta e última coisa que a gente tem que fazer, se a gente quer ser discípulo, se a gente quer que Ele seja realmente nosso Senhor, se a gente quer realmente obedecer os ensinamentos nesse treinamento que Ele tem para a gente, está aí no verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Fala comigo: renúncia. É uma palavra gostosa? Você já ouviu quantos sermões da sua vida sobre esse assunto? Renúncia. Mas quando você senta na sala do Espírito Santo, uma das primeiras matérias: filho, pega aí o caderno, quero te ensinar a matéria da renúncia. Não, é pegadinha.
Não, é renúncia. O que é renunciar? É você parar de ser dono para ele ser dono. Você, na verdade, só será dono daquilo que você abandonar. Nós temos que entender que é na escravidão a Jesus que a gente vai ser verdadeiramente livre. Enquanto a gente quiser liberdade à parte dos mandamentos de Cristo, nós seremos presos. Mas quando a gente se colocar debaixo da escravidão de Jesus, aí nós seremos verdadeiramente livres. Ah não, pastor, eu quero o melhor dos dois mundos. Você quer o melhor dos dois mundos? Você quer curtir no reino de Deus e curtir lá fora? Vai ficar sem os dois. Quem quer o melhor dos dois mundos vai ficar com nada, porque não tem como servir a dois senhores. Você tem que renunciar. O que é renunciar? É entregar tudo, é abandonar tudo, por causa dele, por ele, para ele, até seu corpo, sua alma, seus bens, sua família, tudo. Eu tenho um amigo chamado Rodolfo Abrantes. Rodolfo foi vocalista da maior banda de rock do país há uns 15 anos atrás. E o Rodolfo largou a banda no auge. Por quê? Fez a besteira de converter. E depois de convertido, fez a besteira de sentar na sala de aula do Espírito Santo. E perguntou para o Espírito Santo: o que é para eu fazer? O Espírito Santo falou: abre o caderno aí, aluno Rodolfo, primeira lição, renúncia. Como assim, Senhor? Vá lá e diz para os 3 boca fedida lá que você está saindo da banda. Jesus, você não está entendendo. A minha banda é a banda. Eu abro é pro Queen, pro Quiz, pro Kiss. Eu abro é no Rock in Rio. Eu toco é para milhão. Eu não toco para 100 mil mais não. Nós cansamos de tocar para 100 mil. Nossas músicas são a abertura dos programas da Globo. Jesus falou: renúncia. Chegou lá nos caras da banda: ô velho, aí ó, é o seguinte, converti. Jesus mandou um beijo. Os caras: o quê? Ele já pulou no carro, mas a Lê, esposa dele, estava em São Paulo. Foi, caçou uma igrejinha na periferia. Entrou naquelas igrejas que o homem se sente separado de mulher. Sabe qual? Chegou e sentou. Primeiro ele sentou junto com as mulheres e não viu. Aí o obreiro falou: psiu. Aí ele... O Rodolfo já parece um demônio, assim, sozinho. Tem muita tatuagem, tem aquela boca de rapper cheia de ferro. E ele já assustou na hora que ele entrou já. Aí ele já falou: psiu. O Rodolfo sentou do outro lado. Aí o pastor começou a pregar. Pastor desses pastor. Ô gente, o céu vai ser muita surpresa. Tem muita coisa boa que a gente não conhece. E o pastor daqueles doidinhos e chupando cana. O Senhor tá. E o Rodolfo: Deus, fala comigo. Eu sou doido. Ô Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Eu abri mão. Como é que eu vou sustentar a maior banda do país? O Senhor pediu para renunciar, mas acho que não precisava de ser assim tão radical. Ai meu Deus do céu. Ele falou: já sei, vou sair do culto aqui, vou lá nos caras e vou falar assim: pegadinha, mentira. Peguei você. Nisso que ele está pensando assim, acabou o sermão. Nossa, acabou o sermão, o cara não falou nada para mim. Aí na hora que estava acabando mesmo o culto, o pastor vira assim: fica de pé, minha irmã. Assim diz o Senhor, xararará, e sapateou em cima da irmã. Aí ele falou: opa, Deus vai falar comigo aqui. Virou bem para o Rodolfo e falou: fica de pé, jovem. O Rodolfo ficou. Ele falou: não é você não, é quem está do lado aí, o rapaz aí. Ele sentou. O pastor, a metralhadora, foi para cima dele também. E foram mais uns 4 ou 5 irmãos e falou: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Agora eu vou encerrar o culto. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Pior que eu fico bolado é que depois eu que sou doido, velho. Muito nego, muito mais doido que eu aí no reino de Deus aí, que a gente não conhece, cara. Doidinho, nego doidinho mesmo, passado da cabeça. O pastor parou de costa para o povo. Nunca viu Rodolfo na vida. De costa para o povo ele disse assim: meu servo Rodolfo, assim diz o Senhor, por que você está achando que você serviu o diabo e não passou fome, e agora vai me servir e vai passar fome? Assim diz o Senhor, vou te dar mais dinheiro, mais portas abertas. Por que você teme? Eu mandei você renunciar, eu vou te dar tudo, muito mais. Discípulo de verdade renuncia 4 objetos. O primeiro objeto que um discípulo de verdade entrega para Deus é esse aqui: Deus, estou te entregando os meus recursos. Discípulo de verdade, quem tem a senha do cartão é o Filho de Deus.
Ele vira para a gente e fala assim: e o meu dinheiro lá no banco, como é que está? Jesus pode meter a mão no seu dinheiro? 3, 4 cabeças balançaram assim. Já é uma taxa alta para uma multidão. Eu achei que não ia ser ninguém. Eu fui membro da igreja do pastor Benihim durante uns anos, e eu trabalhei lá no ministério com jovens. E uma coisa que o Benihim me ensinou foi o seguinte: quem entregou o coração para Deus, entregou o bolso. Se você diz que não entregou o bolso e entregou o coração, você é, na melhor das hipóteses, um hipócrita. Eu tenho tanta experiência com o Senhor nessa área, de juntar um dinheiro. Ai, vou tirar umas férias. Jesus fala assim: pega o dinheiro das férias, anota aí, dá 3 mil fulano, 5 mil para ciclano, 4 mil para não sei quem. Jesus não brinca não. Isso é dinheiro que eu guardei um ano inteiro, Senhor. Nós estamos em novembro, em dezembro. É agora que é a hora do forró, de gastar, de pernil, de chester, de dar um par de meia para minha sogra. Me ajuda, Deus. Você curtiu, né? Minha mensagem não é Facebook não, mas você curtiu. Jesus fala assim: você não falou que ia sentar na minha sala de aula? Você não falou que eu sou Senhor? Eu sou ou não sou? Uma mulher me ouviu pregar esse sermão, e o Espírito de Deus falou com ela assim: abre o seu guarda-roupa. Guarda-roupa não, perdão, closet. E eu não estou falando de mulher, não, é mulher. Mulherão, dessas que só anda bem vestido, sobretudo bota, cachecol, lapelinha. Pega essas botas de crocodilo dandy, essa saia sua da Índia, pega esses negócios tudo, dá tudo para os outros. E eu, por amor a ti, ela falando para mim, vou te deixar com a roupa do corpo. E essa mulher me ligou e chorava no telefone com coisa que tivesse morrido um filho. É o equivalente ao homem dar o carro. O homem dar as roupas para os outros é um favor, que é menos coisa para ele perder dentro de casa. Homem roupa não tem nada a ver. Quantos jovens já me procuraram? Eu já perdi a conta. Essa semana, mais de 5 jovens me procuraram: pastor, sabe o que Jesus mandou eu renunciar? E quando um jovem renuncia, isso que eu vou falar aqui, ele converteu, velho. Meu Facebook. O Facebook é do capeta? Lógico que não. Mas se você ficar pendurado aqui a praga o dia inteiro, os seus recursos são de Deus. Você tem que entregar para Deus tudo. Falar: Jesus, é tudo teu, faz o que o Senhor quiser. Certa vez eu estava no culto, ele falou assim: eu tenho um pedido para te fazer. Eu falei: é o meu carro? Porque eu estava com a chave do carro. Ele falou: não, é o carro da sua mulher. Eu falei: Jesus, não faz isso, mexe com as minhas coisas, não mexe com a da minha mulher. E a minha mulher, ela busca a Deus. Quando eu fui falar com ela dentro do culto, ela falou assim: pode entregar tudo. Era o dinheiro que a gente estava guardando para o carro dela. Eu tinha prometido dar um carro a ela se ela tirasse carteira. Eu achava que ela ia tirar, nunca na vida ela tirou. Te amo. Ela tirou, não achei nunca. E nós demos o carro. Renúncia dos bens. Segunda coisa que um cristão verdadeiramente, que leva a sério, renuncia. O segundo objeto é esse aqui. Ele vira para Deus e fala: Deus, meu tempo é do Senhor. Ele levanta de manhã e fala: Deus, eu já estou com a minha agenda do dia toda prontinha. Eu tenho reunião, eu tenho correria, eu tenho que ir lá, vir cá. Mas, soldado no quartel, quais são as ordens do dia? Muda tudo, não sim? Sabe quantas vezes o Espírito Santo já fez isso comigo? Mandou eu mudar tudo. E mandou eu ficar dentro de casa orando e lendo a Bíblia, quando tinha 1 milhão de coisas fantásticas para eu fazer. Outro dia uma emissora de TV cristã me ofereceu um programa de televisão de 2h15 ao vivo, todo dia de manhã. Meu irmão, nem William Bonner tem um programa desse tanto na televisão.
2h15 ao vivo, para eu pregar, para eu gritar, para eu sapatear, trepar nas mesas, segunda a sexta. Se eu fosse pagar em dinheiro, era $500 mil, $1 milhão por mês. Fui orar. Hoje não mexe com esse negócio de ser treinado por Jesus, não. Você vai passar um negócio, você vai ficar doido, porque Ele manda você renunciar a coisas assim, escalafobéticas. Ele fala, não aceito. Eu virei pro cara lá, chamei ele lá em casa, que eu pensei, se ele quiser me agredir, a minha mulher está perto pelo menos, liga pro 190. Levei ele lá em casa, sentei lá e falei, eu não vou aceitar. Ele falou assim, quê? Tá tirando com a cara da emissora? É playboy, você é playboy. Aqui ó, tá abusando. Ligou para uma pessoa e falou assim, aqui ó, já tá cuspindo na gente já. Ó, Eu falei assim, eu posso deixar, eu posso terminar de falar? Pode. Eu estou renunciando isso aí, porque Jesus falou que Ele quer que eu fique lendo minha Bíblia e orando de manhã. Ele falou assim, what? Como é que está o seu tempo? Eu estou sem tempo, pastor. Terceira coisa que o discípulo entrega. Ele entrega o Steve Jobs. O que é o celular? É o objeto que a gente usa para fazer os planos e concretizar os nossos sonhos. É com ele que a gente fala, vende, compra, estou chegando, vai, aceito, não aceito, morre, vive, some. É com o celular. O que significa entregar esse objeto para Deus? Significa dizer, eu não faço os meus planos mais. Sabe o que a gente tem feito com Deus ultimamente? A gente pega os nossos sonhos, olha para Deus e fala assim, Deus, está aqui os meus sonhos, por favor, está vendo aqui onde tem esse pontilhadinho? Dá uma assinaturinha aqui para mim, e tem uma conta aqui embaixo, Senhor, por gentileza. Aí ele vira para a gente e fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você está me comunicando, ou você está me pedindo uma opinião? Não, Senhor, eu estou te comunicando que eu estou mudando para os Estados Unidos. Não, eu estou te comunicando que eu vou fazer esse curso na faculdade. Não, eu estou te comunicando que eu vou namorar fulano. Eu estou te comunicando que eu vou vender minha casa. Eu estou te comunicando. Tem um amigo meu que um dia comunicou o pai dele que ele ia numa festa. Só que a festa não era crente não. O pai dele falou, já que você está comunicando, então vai. Mas o senhor não vai me abençoar não? Ele falou, não, você está só me comunicando, eu não tenho parte nessa história. Coisa mais simples que aconteceu com esse garoto nesse dia foi ser preso pela polícia. Isso foi a parte boa. Quando ele conseguiu chegar na festa, os caras na festa queriam bater nele, furou o pneu, ficou sem dinheiro, ficou 2 horas na cadeia. Ele voltou para cá 6 horas da manhã, chegou em casa e falou, pai, nunca mais eu te comunico nada. Tem gente aqui nessa tarde sofrendo porque andou comunicando algumas coisas para Deus, e Deus ficou assim com o dedo assim, e a minha opinião? Não, Senhor, você não está entendendo, não estou querendo a sua opinião, eu só estou te comunicando. Mas um discípulo entrega os planos e fala assim, Jesus, seja feita a tua vontade e não a minha. E o último objeto que um discípulo entrega é esse aqui. Ele coloca ele aos pés de Cristo e diz, está aí os meus relacionamentos. É o Senhor que vai dizer com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou fazer parceria, com quem eu não vou, com quem eu me caso, com quem eu não caso, em que igreja que eu vou, em que lugar que eu trabalho, com quem eu compro, de quem eu vendo, para quem eu vendo, com quem eu faço negócio, com quem eu não faço, quem vai ser meu parceiro ministerial, quem não vai estar aqui. O Senhor é que decide. É fácil? Não é. É gostoso? Não é. Não existe romantismo, gente, em seguir a Jesus. Seguir Jesus é para gente doida, é para gente esforçada, é para gente que entendeu o que está escrito em Mateus 11:12, quando diz, desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam, que metem a cara, e que dói do cabeção, esses se apoderam dele. O resto, esse monte de lesma, que se diz cristã, que está aí na multidão do oba-oba, só cantando as musiquinhas e vindo atrás de Jesus. Esse povo aí do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, esse povo aí não tem compromisso não. Os maiores homens e mulheres de Deus não se tornaram os maiores homens e mulheres de Deus pelas coisas que eles alcançaram de Deus, mas pelas coisas que eles tiveram coragem de entregar para Deus. Olha Abraão.
Abraão não é famoso porque ele é o pai da fé. Abraão é famoso porque um dia ele ficou a vida inteira pedindo a Deus um filho. Quando Deus deu um menino chamado gargalhada para ele, Deus falou: agora eu quero matar a gargalhada. A palavra Isaac significa sorriso, gargalhada. Eu vou matar a gargalhada agora. E Deus, Abraão ficou: o senhor quer que eu mate a minha gargalhada que eu levei 100 anos para conquistar? É isso que o senhor quer? Demorou. Menino, vem cá, pega a faca aí, por favor. Madeira, vamos embora. Chegou lá o menino, como diz meu amigo Thales, mesmo sem entender. Para, Abraão, você está ficando doido. Olha o que a Bíblia diz que Deus falou lá do céu. Para, menino, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, teu único filho. Qual entrega sua já emocionou Cristo? O que você já entregou para Jesus que fez Jesus ficar de cara e falar assim: para essa cantoria aqui no céu, que eu achei um negócio lá embaixo mais lindo que vocês cantando aqui. Vou contar 2 histórias e vamos orar. Primeiro, certa vez eu convidei uma banda de amigos meus para ir na igreja tocar, na minha igreja. Aí eles foram, chegaram lá, uma bênção, tocaram, uma banda simples. A gente estava querendo dar moral para os meninos, nem CD gravado eles tinham não. Mas aí eles dirigiram, saíram de uma cidade lá perto de BH, foram para lá, chegaram lá, tocaram. Aí no final do culto eu levei eles lá para o salão da igreja. A gente estava comendo, uns garfinhos de plástico, umas mesinhas de plástico, comidinha de plástico, tudo de plástico. E nisso que a gente estava lá, o menino, líder da banda, meu amigo, falou assim: olha aquele homem que está sentado ali. Um cara que estava no canto assim, grisalho, comendo. Quem que é esse cara? Ele falou assim: ele é o empresário mais rico lá da nossa cidade. É uma cidade mineira que tem quase 1 milhão de habitantes. Eu falei: esse cara é o cara mais rico da sua cidade? Ele falou: é. Deixa eu te contar a história dele. Aos 18 anos de idade, Cristo apareceu para ele e disse assim: o menino crente a vida inteira, nunca desviou nem um dia. Larga tudo, renuncia tudo, vem para a minha escola, que eu vou te treinar e eu vou te fazer um homem que vai mudar a história do Brasil e do mundo. O menino disse: eu tenho um sonho de ser empresário, Deus, não vai rolar. E o menino foi ficando próspero, e quanto mais próspero, mais Cristo insistia com ele para ele renunciar. E o menino, aquela guerra entre os dois, aquela guerra, resultado, o cara ficou milionário, o cara tem 3 aviões, o cara tem quase 1000 funcionários, o cara tem casa em 4 continentes, o cara é muito milionário. O centro da cidade lá, tem uma avenida lá que muitos imóveis são dele, o cara é riquíssimo. Mas quando esse cara completou 60 anos de idade, no aniversário dele de 60 anos, ele levantou pela manhã, sentou na cama e as lágrimas rolaram. E ele disse: Deus, eu estou me lembrando aqui que aos 18 anos o Senhor me convidou a renunciar a tudo e eu não quis. Hoje eu sou tudo de bom no mundo empresarial, mas eu sou uma droga no teu reino. Nunca traí minha mulher, nunca parei de dar o dízimo, nunca troquei a casa do Senhor para ir para o sítio ou para ir para a piscina. Sempre na tua casa, sempre fiel. Mas eu pequei, porque o que o Senhor queria para mim não é que eu fosse um simples assistidor de culto, entregador de dízimo. O Senhor queria que eu fosse esse discípulo radical, esse discípulo psicopata louco, essa tropa de elite. O Senhor queria que eu fosse o capitão Nascimento da fé, e eu virei esse 02, panaca. E ele chorando disse: ainda tem jeito para mim, Jesus? O que você acha que Jesus disse? Lógico que tem, filho, só que tem uma coisinha. No mundo empresarial, você é rei, você dá palestras, você é convidado pelo Eike Batista para almoçar com você, mas no meu reino, você vai entrar pela porta dos fundos. Você vai começar aos 60 anos com os trabalhos serviçais que eu queria que você fizesse quando você tinha 18. Entenda isso. Você é muito bonito e muito bom lá fora. Na minha casa você vai começar lá de trás. E sabe o que esse empresário rico fez? Virou para esse meu amigo e para a bandinha dele e falou assim: vocês estão indo lá em Belo Horizonte tocar na igreja do Lucinho? Deixa eu ser o motorista da Kombi velha. E ele pegou uma Kombi velha, daquelas que fede a gasolina, que pega fogo, daquelas que tem férias no volante. E ele bateu o combão, 300 quilômetros. Chegou lá, nós demos um colchãozinho para o milionário dormir no chão. O Eike Batista dormiu lá no chão, comeu uma farofinha que a gente fez lá com garfinho de plástico, mesa de plástico, tudo de plástico. E eu fui conversar com ele, que eu fiquei emocionado. Falei: nossa, eu não sabia que o Eike Batista estava aqui não, gente. Fui pegar na mão do homem, ele chorava e dizia assim: eu estou tão feliz, pastor, eu estou tão feliz, eu estou me sentindo tão vivo. O cara tem 4 chofés.
mas ele resolveu ser chofer da Kombi velha dos meus amigos. E o Espírito de Deus mandou te perguntar: que dia que você vai encarar esse discipulado de frente, velho? Você que está sentado aqui hoje, você pastor, você seminarista, você adorador, que só quer chegar e tocar, está tudo pronto aí, só chegar aí, plão. E a última história para a gente orar. Há 83 anos atrás, nos Estados Unidos, um menininho de 10 anos de idade, Deus disse para esse menino assim: menino, abandona tudo que você tem, renuncia os seus sonhos. E eu sei que é verdade, porque quando ele me chamou eu tinha 11. Então ele fala com as crianças, porque muitas vezes as crianças ouvem e os adultos não tem tempo. E ele falou com o menino: renuncia tudo que você tem, que eu vou te transformar no cristão que o mundo vai ficar assim. Ele disse assim: Deus, eu posso orar antes? Eu fico imaginando Deus rachando de rir. Você tem o que para renunciar, menino? Um hamster em uma bicicleta velha? Mas o menino pediu, Deus respeitou. Aí, naquela época, a professora chega na sala de aula e diz assim para aquele menino, para aquela turma: gente, eu consegui um negócio fantástico. Eram alunos muito pobres, na Carolina do Norte. Eu consegui uma viagem de graça de navio para a gente ir para a Inglaterra, conhecer lugares lindos na Inglaterra. Nós vamos atravessar o Atlântico. Quem quer? 50 alunos pularam no navio e atravessaram o Atlântico e foram na Inglaterra. E a tia mostrando Londres, e mostra e tal, e mostra um monte de lugar. De repente chegaram na casa onde havia vivido o famoso evangelista John Wesley. Se você não conhece a vida de Wesley, então você está sofrendo. Wesley era um psicopata muito doido por Jesus. O cara orava 4 horas por dia. Ele pregava às vezes 7 vezes num dia. Wesley foi responsável por um dos maiores avivamentos da história do cristianismo. Um homem que disse assim: Deus, me dá 100 pessoas que não tem nojo de nada a não ser do pecado, e que não ama nada a não ser o Senhor, e eu mudo o mundo. Um homem doidinho. Wesley, quando pregava muito mais doido do que eu. Vocês acham que eu prego doido? Você sabe que frase que é de Wesley? Wesley dizia assim: ponha fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. O Wesley parecia o Hulk, parecia um trem doido pregando. Muita vida de Deus. E quando levaram o menininho na casa de Wesley, mostraram o lugar no assoalho onde ficavam os joelhos de Wesley, porque ele orava tanto que afundou o assoalho. Aí a tia mostrou e saiu com todo mundo. Quando chegaram no outro lugar, aí a tia foi contar, 49 meninos. Eu perdi um menino miserável desse, cadê? E voltou doido, endoidando. Gente, acha o menino, perdeu o menino. Quando entrou na casa de Wesley de volta, que ela encontra aquele menininho de 10 anos com o joelhinho bem no lugar onde Wesley orava. E o menininho estava dizendo as seguintes palavras, de olhinho fechado: Deus, eu tomei a decisão, tá? O senhor está preparado? Eu renuncio tudo. Eu entrego tudo para o Senhor, e eu quero ser tudo isso que o Senhor falou que vai fazer de mim. Agora, faz de novo. Faz comigo o que o Senhor fez com Wesley. Faz de mim o Wesley dessa geração. Faz de novo. E nisso a professora chegou afobada. Quando ela viu que o menino estava orando, ela parou, esperou ele terminar. Quando ele terminou de orar, a mulher então disse para ele: Billy Graham, está na hora, vamos embora. Quem é Billy Graham? Não vou te responder, me recuso. Eu abro um processo contra você, se você é uma pessoa que não conhece a vida do maior, para mim o maior cristão que está vivo no mundo hoje, chama-se Billy Graham, pelo seu legado. Eu quero orar. Por que eu preguei essa mensagem? Porque o telhado do pregador é de vidro. E nos últimos 12 meses, Cristo pediu mais coisa de mim do que Ele me pediu nos últimos 39 anos de vida. Eu tenho 40. E desde o meio do ano passado, Jesus me pediu coisas que eu não me imaginava dando nunca. Lucinho, renuncia isso. Agora renuncia aquilo. Aí quando eu achava que Ele tinha pedido uma coisa grande, no mesmo dia Ele me pedia outra. E eu fui entregando.
E tem uma canção que eu canto todos os dias quando eu estou orando. A música diz assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu sei que Ele ainda tem mais coisa para pedir de mim, muito mais. Mas eu estou querendo que Ele me encha de tanto amor por Ele, que Ele me pediu o que for, eu não vou hesitar. Eu não quero hesitar, eu não posso hesitar. Ele não hesitou quando Ele foi para a cruz. Eu quero orar nessa hora. Eu quero pedir a Deus que você saia daqui disposto a pagar o preço do discipulado, disposto a pagar o preço para ser esse aluno do Espírito Santo. E eu queria que você então, se acha que o seu lugar é aqui na frente, venha. Ou melhor, quer ver? Vamos fazer uma coisa. Você tem algum desses objetos aí na sua mão? Qualquer um. Pega eles aí, fica de pé. Se tem um só, levanta um só. Se tem os 4, levanta os 4. Se tem 2, levanta 2. Se não tem nada, levanta a sua mão. E nesse ato simbólico nós estaremos entregando para Ele nossos bens, nossos planos, nosso tempo e os nossos relacionamentos. Quem sabe nessa hora também você não queira fazer uma oferta para o Senhor. Eu sei que você já pagou uma inscrição, mas quem sabe Jesus não está pedindo alguém aí para fazer alguma entrega de alguma coisa. Se você sente que isso é, que agora é o momento, se você acha que Cristo está te pedindo alguma coisa, não hesite. Vou encerrar dizendo a seguinte frase: a dor da renúncia jamais será maior do que o prazer de ver o que Ele vai fazer depois que você renunciar. Dói agora, mas o prazer depois é para o resto da vida. Você quer vir aqui na frente e entregar alguma coisa para Deus? Ou entregar você? Você quer vir aqui na frente e assumir um compromisso? Você quer vir aqui à frente e dizer: eis-me aqui? Venha. Se não quer, só ergue aí no seu lugar. Pode vir, não tenha vergonha, venha. E nós vamos orar.